Mateus capítulo 22, versículo 15, diz assim: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te incomodares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? No versículo 18. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, olha só, irmãos, prestar atenção aqui nesse versículo 18, então vou ler de novo para que você entenda. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é essa efígie em inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando, foram-se. Amém? Feche seus olhos, nós orarmos. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai bendito, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, a sua palavra, Pai, ela é verdade, Deus. Eu te peço agora, Pai, que o Senhor venha falar aqui, Pai, poderosamente a cada coração aqui, Pai. Eu te peço agora que o Senhor venha falar agora, Senhor, os nossos corações, a cada um que esteja aqui agora, em nome de Jesus, Pai Santo. Senhor, que a sua palavra, Pai, ela venha, Senhor, fazer a diferença aqui na vida de cada um que está aqui, de cada um que esteja assistindo agora, Senhor bendito. Há também, Senhor, esse culto, Pai. Senhor, na live, Pai. Senhor, que o Senhor venha falar poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Põe a mão no seu coração e fala assim: Senhor, em nome de Jesus, fala comigo agora. Fala ao meu coração agora, Senhor. Através da sua palavra. Eu posso nem saber do que, mas eu necessito da sua direção para a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bruno, está com problema nas câmeras aí? Não? Que eu vi que ficou só na câmera 2 só? Amém. Irmãos, Jesus aqui, aquelas pessoas que se aproximaram dele, não se aproximaram porque eles amavam Jesus. Infelizmente não. Aquelas pessoas que se aproximaram de Jesus aqui fizeram essa pergunta tão capciosa, né, tão maliciosa, e vocês vão entender por que isso. Elas não estavam interessadas em Jesus. E aí eu quero te fazer uma pergunta que você vai responder para você mesmo, aí no seu íntimo. Agora, presta atenção. Você está interessado em Jesus? Essa pergunta você tem que responder para você mesmo. Por quê? Não adianta responder para mim, ou para qualquer um que seja, para qualquer um dos que estavam aqui em cima. Não adianta você responder isso para as pessoas, não adianta. Não, essa é uma resposta que você tem que dar para você mesmo e para Deus. Amém? Ah, para Deus sim. Essa é uma resposta que nós precisamos dar para o Senhor. Nós estamos interessados de fato em Jesus? Ou nós estamos interessados naquilo que Ele possa nos proporcionar? Nós estamos interessados em Jesus, ou nós queremos, na verdade, afrontar Jesus, ou afrontar aqueles que creem em Jesus? Porque é isso que estava acontecendo aqui, neste momento. Então, só para que você entenda o que foi lido aqui, alguns conhecem a história, alguns não, mas o que estava acontecendo aqui? Esses homens aqui, então, nós tínhamos aqui, conforme o versículo 5, ó, fariseus, né, consultaram entre si, amém? E eles enviaram discípulos com os herodianos. Então, olha só, era uma seita que era chamada seita dos fariseus, amém? Então, eles eram judeus, eles acreditavam no Deus Todo-Poderoso, mas eles acreditavam em algumas outras coisas, e aí era uma espécie de seita. Então, tinha a seita dos fariseus, tinha os saduceus também, que era uma outra seita, amém? Os saduceus, por exemplo, se não me engano, não acreditavam em anjos,
e aí por diante. E esses homens, irmãos, eles não acreditavam em Jesus. Então põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração e fala assim: Senhor, eu creio em Ti, Jesus. Eu creio em Ti, Jesus. E eu quero crer em Ti. Eu preciso crer em Ti. Me ajuda, Senhor, a eu crer em Ti, porque só em Ti existe a salvação. Amém. Glória a Deus. Então esses homens, eles queriam, na verdade, que Jesus parasse de pregar o Evangelho. Eles queriam que Jesus parasse de ficar curando as pessoas, porque eles não acreditavam nisso. Eles achavam que Jesus era um curandeiro, era uma pessoa ali que ia contra a palavra de Deus, e eles não entendiam que Jesus era o Salvador, que Jesus era aquele que podia de fato salvá-los ali, de dar a vida eterna para eles. Eles não entendiam isso. Eles estavam num estado assim, totalmente carnal, irmãos. Eles não conseguiam enxergar quem era Jesus ali. E por isso eles estavam contra Jesus. Eles fizeram essa pergunta para poder prender Jesus. Por quê? Eles perguntaram para Jesus: Jesus, é lícito, é correto a gente pagar impostos? Isso é para que você entenda, amém? Nos dias de hoje, é correto pagar impostos? Sim. É moral? É outra coisa, né? Esses impostos que o nosso governo hoje está impondo, né? E o ministro da Fazenda, né? Toda hora está colocando mais um imposto. Eles estavam querendo aumentar agora a alíquota do IOF, e você pode achar que isso não influencia a sua vida, mas influencia, porque tudo que a gente compra tem imposto junto, amém? Então, é lícito nós pagarmos imposto? Sim, irmãos. O imposto está justo? Não acho que está justo, mas é lícito. Mas nessa época aqui, irmãos, pagar imposto iria contra a lei de Deus, iria contra a lei de Moisés, que foi instituída por Deus. Por quê? Esse imposto seria pago não para Israel, mas seria pago para Roma, porque Roma estava naquele momento dominando a Israel. Amém? Israel é como se fosse uma província ali de Roma, como se fosse uma colônia ali de Roma. Só que se Jesus dissesse: olha, é lícito sim pagar imposto, ele seria preso pela lei de Moisés, irmãos. Os israelitas, os fariseus, eles iriam prender Jesus acusando de que ele estava contra a lei de Moisés, que era a lei do povo dele. Mas se Jesus falasse assim: não é lícito pagar imposto, não pague imposto, ele estaria sendo contra a lei de quem? Dos romanos, que dominava aquela terra, irmãos. Então, consequentemente, ele seria preso pelos romanos, porque ele estava infringindo uma lei romana. Então Jesus ali aparentemente não tinha saída naquele momento. Como que ele ia fazer? O que ele ia responder? Porque fizeram uma pergunta para ele que, a princípio, você responderia com sim ou não. Jesus, é correto pagar impostos? Ele poderia falar sim, é correto, ou ele poderia falar assim, não é correto. Mas em qualquer uma das respostas, Jesus poderia ser preso. Todo mundo entendeu? Glória a Deus? Amém ou não? Glória a Deus. É importante você entender isso aí, para que você entenda a resposta de Jesus. E aí, irmãos, chega aqui ao ápice do negócio, que é o quê? No versículo 18 que eu li, que fala assim, Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu. E aí o que ele respondeu? Por que me experimentais, hipócritas? Então Jesus, ele percebeu ali, que aquela pergunta, irmãos, aquela aproximação que eles tiveram de Jesus, não era para buscá-lo, não é para adorá-lo, não é para dizer: Jesus, eu creio em Ti. E eu não sei se você sabe, amém? Jesus, ele nasceu nesse mundo justamente para morrer na cruz. Amém? Sabia disso? O fato de Jesus ter morrido na cruz não foi um acidente. Amém, irmãos? Não foi um descuido de Jesus ou um descuido de Deus, e aí Jesus acabou morrendo na cruz. Oh, tadinho, ele veio para fazer uma coisa tão bonita aqui na terra e mataram ele. Não foi isso, irmãos. Jesus, ele veio justamente para morrer na cruz. Por quê? Porque ele serviria, e de fato ele serviu como sacrifício pelos nossos
pecados, amém? Ao invés de você oferecer um cordeiro ali, né, e matar o cordeiro, e pegar o sangue, aspargir ali pelos lugares, ou seja, fazer tudo aquilo que os judeus faziam, Jesus, ele foi o último sacrifício pela minha vida e pela sua vida, amém? Por isso que nós precisamos crer em Jesus. Como que nós conseguimos aproveitar, né, esse sacrifício de Jesus, irmãos? Crendo nele, amém? Então a palavra de Deus diz o quê? Presta atenção aqui, a palavra de Deus diz que todo aquele que crer em Jesus será salvo. Então repete comigo, todo aquele que crer em Jesus será salvo. Glória a Deus, amém? Então você entendeu que, né, o que Jesus, ele quer de mim e de você, que a gente creia nele. Ah, pastor, mas pode pedir as coisas para Deus? Pode não, deve. Ah, pastor, eu posso orar e pedir as coisas para Deus? Não, você não pode, você deve. O Senhor, ele nos incentiva a nós orarmos e pedirmos para Ele. Glória a Deus. Você ficou feliz com essa notícia aí? Amém ou não? Glória a Deus. Irmãos, porque é de ficar feliz. Porque tem gente que fala assim, ah, não, eu não peço nada para Deus, porque eu só agradeço e tal. É importante agradecer, mas o Senhor fala assim, para nós pedirmos para Ele. Por quê, irmãos? Porque quando nós pedimos para Jesus, é um sinal de que nós cremos nele. Amém, irmãos? E não tem coisa que mais agrade a Deus do que o quê? Nós cremos nele. Você entendeu? Amém? Então isso agrada muito a Deus. E a palavra de Deus diz, tem um versículo que fala justamente assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se sem fé é impossível agradar a Deus, não adianta eu querer agradar a Deus, né, tendo alguns gestos assim que são o quê? Que são muitas vezes artificiais. Amém? Não adianta eu ter algumas atitudes, algumas palavras que são totalmente artificiais. Por falar em artificial, eu estava vendo, né, um pastor falando e eu falei, olha só, eu pensei assim, olha, pior que é isso mesmo. Ele falando assim, olha, eu digitei no ChatGPT, todo mundo sabe o que é ChatGPT aqui? É uma IA. O que é uma IA, irmãos? É uma inteligência artificial, um computador que você digita ali, e ele digitou assim, ó, faça uma oração para Deus, assim, assim, conforme o fulano de tal, não. E essa oração, e esse computador, ele gerou um texto, uma oração ali, irmãos, que muito pastor não sabe fazer, irmãos. Uma coisa incrível, uma oração linda, né? E de falar assim, Deus, eu sei que Tu és o Senhor dos senhores, eu sei que o que o Senhor fala, o Senhor cumpre, e tal, e tal. E o ChatGPT, um computador, conseguiu gerar uma oração linda, maravilhosa, correta biblicamente. Uma máquina, irmãos. Uma máquina fez isso. O que significa isso? Significa que nós conseguimos também produzir e orar, né? Fazer umas orações bonitas. A gente consegue orar a Deus e falar umas coisas bonitas, mas o que o Senhor veio buscar não foi isso. O que Jesus veio buscar foi o quê? Foram pessoas que adorem a Deus em espírito e em verdade. Amém? Não adianta só a gente orar, não adianta só a gente postar na internet, não adianta só a gente... Não, nós precisamos de fato entregar o nosso coração ao Senhor. Nós precisamos, de fato, crer em Jesus, crer que Ele é o Filho de Deus, crer que Ele é o único que pode nos salvar da perdição eterna, é o único que pode nos dar a vida eterna. Você entendeu isso? Amém? Então nós precisamos mais do que falar, mais do que palavras, nós precisamos crer nesse Jesus. E quando nós cremos em Jesus, irmãos, nós passamos a fazer as coisas conforme a vontade dEle. Quando você crê em alguma coisa, você não começa a fazer aquilo lá, amém? Eu acredito nisso, tem gente que tem algumas posições, ela acredita e ela age dessa forma. E aqueles fariseus, irmãos, eles se aproximaram de Jesus, fizeram uma pergunta importante para Jesus, mas eles não estavam nem aí com a resposta. O que eles queriam é que Jesus caísse em alguma contradição e assim fosse preso ou morto. Era isso que eles queriam. Por isso que eu perguntei aqui no começo da pregação, o que você deseja
né? Por que você se aproxima de Jesus? É importante, nós temos a motivação correta de nos aproximarmos de Jesus. Ah, pastor, mas não sei se eu tenho a motivação correta, eu não sei se estou me aproximando de Jesus, né, por motivos corretos. Tá bom, não tem problema. O importante é que você vá corrigindo. O importante é que a gente vá corrigindo isso. Amém? É importante que a gente esteja aberto para sermos o quê? Corrigidos pelo Senhor. Quem gosta de ser corrigido aqui? Ah, não sei, será que é verdade? É isso aí? Sei não, e geralmente as pessoas não gostam de ser corrigidas não é? Quem não gosta de ser corrigido, levante a mão. Isso aí estão mais sinceros. A gente não gosta de ser corrigido, irmãos. Amém? Quer dizer, depende. A palavra de Deus diz lá em Provérbios que o sábio, ele agradece pela correção. Já o tolo, ele detesta a correção. Então, olha só, muitas vezes nós estamos agindo como tolos. Quando nós não gostamos da correção, a palavra de Deus diz que nós somos o quê? Estamos agindo como tolos. Amém, irmãos? Então, em nome de Jesus, que você se abra hoje para a correção da palavra de Deus. Glória a Deus. Ô pastor, você pegou pesado agora. É, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela nos confronta, e é para isso que a palavra de Deus, ela foi colocada aqui nesse mundo. Amém? Olha aqui para mim. A palavra de Deus, se ela não estiver te confrontando, tem alguma coisa errada. Ou você não está entendendo, ou essa palavra não está chegando até o seu coração. Amém? Porque a palavra de Deus, ela precisa nos confrontar. É só assim que nós conseguimos o quê? Mudar. É só dessa forma que nós conseguimos ter o quê? Mudança nas nossas vidas. Se nós formos o quê? Confrontados por essa palavra, que é a palavra de Deus. Amém? Irmãos, palavra que massageia o ego, essa palavra não traz mudança. Se você for apenas elogiado no seu trabalho, por exemplo, ou se você for apenas elogiado nas coisas que você faz, no que você vai aprender? Amém, irmãos? Então nós precisamos de elogios? Sim, claro que sim, é importante. Mas se nós quisermos ter crescimento, nós como pessoas, como servos de Deus, então nós precisamos ser o quê? Confrontados pela palavra de Deus. E esses fariseus, eles foram confrontados. Esses fariseus, Jesus deu a resposta. Olha, ele pegou a moedinha lá para pagar o imposto, né, porque fizeram a pergunta para ele: Jesus, é correto ou não nós pagarmos imposto? E ele pegou a moedinha e falou assim, ó, de quem é essa efígie? Sabe o que é efígie? Efígie é aquela carinha, não tem, nosso dinheiro não tem uma carinha? Deixa eu ver se eu tenho um dinheiro aqui para mostrar aqui. Sabe qual que é? Né? É aquela carinha que tem na moeda, deixa eu ver aqui. Ó, tem uma de R$2 aqui, deixa eu ver a efígie, tem a efígie aqui. Não, aqui, ó, tá vendo essa carinha aqui? Né? Aí, Brunex, pega aqui. Aqui. Tá vendo essa carinha que está aqui? Né? Vocês não estão vendo, agora o pessoal de casa que está vendo aí. Amém? Essa carinha é efígie, né? É uma carinha que tem. Então naquela época, irmãos, a carinha que tinha na moeda era a cara de quem? De César, né? Que era o imperador romano. Então Jesus, ele pegou aquela moeda e perguntou: de quem que é essa efígie? Ah, de César. E aí quando saiu a frase: então dê a César o que é de César, porém dê a Deus o que é de Deus. Amém? E aí eles não puderam falar nada, eles saíram lá entristecidos, porque não conseguiram pegar Jesus. Saíram entristecidos, por quê? Porque aquela motivação que era carnal deles, Jesus acabou frustrando. E é isso que acontece, irmãos. Quando a nossa motivação ela é carnal, quando a nossa motivação não é realmente buscar a Jesus, sabe o que acontece? Nós ficamos frustrados. Por quê? Deus, ele não massageia o nosso ego, irmãos. Deus, ele não nos mima se nós estivermos fora da vontade dele. Entenda isso em nome de Jesus. Deus, ele é bom? É, muito bom. Mas Deus também, ele é justo. Amém? Deus, ele não vai criar um filho mimado que vai destruir as coisas. Deus não vai
criar um filho mimado que vai desrespeitar as pessoas, que vai desrespeitar as autoridades. Deus não vai criar um filho mimado em que ele não vai ser uma bênção para a sociedade, vai ser um estorvo para a sociedade. Não, Deus ele está nos criando e nos moldando para que nós sejamos pessoas, né, que contribuam com a sociedade, mas principalmente que contribuam, né, como pessoas, como servos de Deus, contribuam para a salvação que Jesus Cristo tem. Amém? Eu vou te fazer uma pergunta: quantas pessoas você tem chamado para vir à igreja? Amém? Ah, pastor, por quê? Irmãos, porque é uma forma da pessoa ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus pela sua vida hoje, que você está aqui. Glória a Deus que você veio hoje aqui, talvez mesmo sem entender muita coisa, mas você está tendo a oportunidade, olha só, a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E para você, de repente, você pode estar assim, e aí? E aí, irmãos, eu creio que a palavra de Deus, ela pode trazer mudança para a sua vida e para a sua família, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Amém ou não? Glória a Deus. A palavra de Deus, ela traz mudança, irmãos. A palavra de Deus, ela traz fidelidade. A palavra de Deus, ela traz santidade. Amém? A palavra de Deus, ela traz transformação na vida e na mente das pessoas. E as pessoas podem crescer com isso. Não estou falando de ficar rico, mas pode ser também, mas não estou falando de ficar rico. Estou falando de crescer, né, de sair muitas vezes da miséria mental às vezes. Sabe aquela pessoa que às vezes tem tudo, não é questão de finança. Tem pessoas que elas têm de tudo, mas a cabeça dela é miserável. É uma pessoa que ela tem pensamentos horríveis. É uma pessoa que muitas vezes tem atitudes horríveis. Então, tudo isso, o Senhor Jesus, Ele quer trazer transformação para a minha vida e para a sua vida, para a minha família e para a sua família, em nome de Jesus. Agora, o que nós precisamos? Da motivação certa em buscar Jesus. Nós precisamos entender que Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele não é um servo nosso. Amém, irmãos? Jesus hoje, Ele não está mais numa cruz. Ele está assentado num trono à direita do Deus Pai, com toda a glória, todo o poder, toda a honra, todo o poder, todo o louvor, toda adoração pertence a Jesus. É assim que Ele está hoje. Amém? Então nós somos o quê? Servos de Jesus. Nós servimos a Ele, não é Ele que nos serve. Então isso é importante nós entendermos, porque hoje nós estamos numa sociedade assim muito, né, coloca muito o homem no centro do universo. Nós esquecemos que na verdade, na nossa vida, nós precisamos colocar o quê? Deus no centro do universo, na nossa vida. Nós precisamos colocar o Senhor, Jesus, no centro das nossas vidas. Glória a Deus.